Eu sou Andréa Moraes, eu atualmente sou servidora aposentada da Justiça Federal, diretora do Sinjusfem, o extinto Sindicato dos Servidores da Justiça Federal e Militar de São Paulo. Foram 2 ou 3 anos em que eu estive à frente da direção do sindicato da categoria, né? Inicialmente eu fui secretária-geral do Sinjusfem, depois eu fui, por um breve período, diretora de formação sindical, e no fim, quando foi fundado o Sintrajude, quando foi fundado o Sindicato Unificado, eu fui coordenadora executiva da Justiça Federal, na diretoria colegiada. Eu sou Antônio Carlos Moreira, sou técnico judiciário do TRF3 e participei da fundação do Sinjusfem, né? E participei da direção, e no período de 93 a 95, quando veio o congresso do Sintrajude, né? E sou ex-metroviário, é importante falar aqui, porque quando a gente for discorrer mais ou bater um papo maior sobre os motivos da nossa militância sindical, né? É importante que a origem está lá nos metroviários, né? E tem muita história para contar aí, né, do Sinjusfem. Eu me chamo Carlos Matos, e eu também sou dessa direção do Sinjusfem desde o início, né? Ingressei no Tribunal Regional Federal da Terceira Região logo na sua fundação, lá em 89. Então, desde os primórdios, né, da instalação do tribunal em São Paulo, estava lá presente. E foi uma satisfação muito grande a gente, digamos assim, contribuir, dar uma contribuição decisiva para transformar o nosso sindicato, que tinha um caráter muito associativo, né, daquelas antigas associações antes da Constituição de 88, transformar o nosso sindicato em um instrumento de luta dos trabalhadores, de mobilização e de organização dos trabalhadores. Então, parabenizo o sindicato por essa iniciativa, estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Atualmente, eu ainda continuo servidor público, ainda estou na ativa, só que estou no Poder Executivo, né? Trabalho aqui em Brasília. Atualmente atuo no Ministério de Ciência e Tecnologia e estou aqui, digamos assim, tentando contribuir para que nós resgatemos essa história de lutas dos nossos sindicatos, que foi uma história que envolveu a todos nós, gastou, digamos, muitos dos nossos esforços, daqueles nossos bons anos da nossa juventude, né? Mas que com certeza deu um resultado muito bom e estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. O que moveu vocês a, num dado momento, decidir unificar os 3 sindicatos num único sindicato? Primeiros anos da década de 90, uma Constituição recém-promulgada. Temos que lembrar que a Constituição é de 88, e a Constituição foi só a Constituição de 88 que permitiu a formação de sindicato de servidores, que antigamente esse direito não era estendido aos servidores, né? Os servidores públicos tinham associações, enfim, tinham outras formas de organização, mas sindicatos propriamente ditos, só veio essa permissão com a Constituição de 88. Eu estou querendo resgatar esse marco da Constituição de 88 para lembrar que naquele período nós estávamos saindo de uma ditadura militar, construindo uma nova forma de sociabilidade no nosso país e estávamos muito esperançosos, né? Não sei se vocês todos lembram a tal da Constituição Cidadã, de resgatar direitos, inserir na Carta Magna do nosso país uma série de direitos, né? Ou seja, direitos à saúde, direito à previdência, direito à assistência, direitos à educação, uma série de direitos que não existiam antes e que foram muita luta, né? Foram inseridos na Constituição de 88. Então, naquele momento, nós vivíamos esse clima de
ascensão dos direitos e das lutas dos trabalhadores por direito. Era uma derrocada da ditadura militar, um regime que a gente sabe que foi nefasto para o nosso país, e que o acordo possível naquele momento desembocou na Constituição de 88. Então, nós vivíamos um momento de êxtase, de lutas populares e de avanço da classe trabalhadora, das classes trabalhadoras, nesse sentido de conquistar e ampliar os seus direitos. E assim também foi na questão específica do movimento sindical. Eu não sei se vocês se lembram desses conceitos do novo sindicalismo, né? Que até então tínhamos aquele conceito de sindicalismo pelego, de sindicalismo atrelado ao patrão, e nós né, e até movimentos de partidos políticos e outros sindicatos, né, nós construímos uma nova concepção de sindicato, onde as lutas dos trabalhadores deviam ser, digamos, autônomas em relação a patrões e partidos políticos, né? E a unificação, para pegar esse ponto específico, a unificação das lutas dos trabalhadores era um desses motos, evidentemente, né? Era um desses motos que estavam colocados naquela pauta naquele momento. Os trabalhadores precisavam se unir para fazer valer os seus direitos, para ampliar direitos, para se tornar mais fortes perante os adversários, perante os inimigos políticos. Então, da onde que veio essa ideia? Era o clima que nós estávamos vivendo. A ascensão das lutas dos trabalhadores, a ascensão de uma nova forma de organização, a ascensão de uma nova mentalidade em relação a como organizar e como enfrentar e como levar as lutas dos trabalhadores. Então, nós todos estávamos naquele clima. Eu, por exemplo, naquele momento, ainda muito jovem, estava muito imbuído, digamos assim, de transformar o nosso país, né? De sair daquele período nefasto da ditadura e, digamos assim, construir uma democracia, construir algo onde os trabalhadores tivessem voz, onde servidores públicos tivessem voz, não na qualidade de agentes privilegiados ou casta de Estado, mas também trabalhadores que fazem parte do processo produtivo, ainda que no aparelho do Estado, fazem parte do processo produtivo e que têm suas lutas e têm seus, digamos, direitos a conquistar, né? Então, foi um momento muito, digamos, muito frutífero, assim, no termos de imaginário, de construção teórica, né? Então, é daí que vem esse caldo, né? Não é que nasceu, pelo menos em mim, né, individualmente, né? É um contexto que estava colocado para a gente e que nós abraçamos, na minha opinião, com muita coragem, com muita bravura, né? Que ainda era muito mal visto, os servidores públicos, né? Eu me lembro, dentro do tribunal, a gente era muito mal visto por mexer com organização sindical e daí por diante, mas era um contexto que nos impôs, digamos assim, a necessidade de rever aquele modelo sindical, aquele modelo pelego, atrelado ao patrão, né? No caso, aos juízes, né? Um modelo meio reverencial aos juízes, né? Então, nós, digamos, estávamos com ânimo de rever essa forma de organização das lutas dos trabalhadores no Poder Judiciário. E eu acho que é esse que deve ser resgatado, esse contexto, né, que a gente viveu naquele momento, que foi muito importante, que rompeu realmente com concepções de teorias sobre organização, sobre teorias do papel dos sindicatos e daí por diante. Então, assim, a gente estava num outro contexto, né, de avanço da luta dos trabalhadores, e eu acho que isso é muito importante. Infelizmente, tivemos êxito nisso, porque eu acho que a mentalidade da maioria da categoria estava em consonância com esse pensamento, tanto é que tivemos êxito em mudar essa direção sindical e construir essa unificação das nossas entidades, né? Então, eu acho que esse é o primeiro pano de fundo que deve ser ressaltado aí. Quando a gente entrou na Justiça Federal, o tribunal foi criado em 1989, né? O Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E quando a gente entrou, a gente encontrou um sindicato que era atrelado a isso que o Carlão falou, o modelo antigo de sindicalismo, né? Um sindicalismo que reverenciava o patronato, né? E era uma diretoria com ideias extremamente assistencialistas, assim. Então, o sindicato servia
intermediário na contratação de planos médicos, o sindicato fazia empréstimo para servidores, o que era um absurdo, né? E, ao mesmo tempo, a gente encontrou, num contexto recém-saído da ditadura militar, que existiam diversos problemas relacionados às condições de trabalho no tribunal, né? Então, a mentalidade dos juízes era extremamente autoritária. Eu me lembro que um dos juízes, que foi presidente do tribunal, ele decretou que, quando um juiz entrasse numa sala, numa repartição, todos os funcionários deveriam se levantar para cumprimentá-lo, né? Quando um elevador tivesse lotado e tivesse um juiz na fila esperando, um funcionário deveria se retirar do elevador para dar lugar ao juiz, né? Então, é uma mentalidade extremamente autoritária. Os juízes tinham essa mentalidade, salvo um ou outro que tinha uma postura mais liberal, né? E já existia o que hoje se denomina assédio moral, só que não se nominava, né? Porque eu tenho a impressão de que essas teses que denominaram esse tipo de situação são mais recentes, mas já existia assédio moral. Existia muito nepotismo, essa política de preenchimento de cargos diretivos nunca teve critérios objetivos nem técnicos, né? Sempre foram critérios muito políticos. Então, assim, e para isso existiam as demandas salariais. Eu me lembro que no final do governo Collor, o nosso salário estava lá embaixo. O movimento inicial, assim, o embrião que fez nascer a chapa que tomaria a direção do sindicato posteriormente, uma campanha salarial que os servidores moveram já no final do governo Collor, bem perto do impeachment do Collor. Eu não me lembro, foi uma briga por um índice de reajuste, uma coisa assim, eu não me lembro exatamente o que eram os 45%, mas eu não me lembro exatamente a que esse índice se referia. E eu me lembro que a gente chamou uma paralisação de 1 hora na frente do tribunal, e a gente não sabia se ia ser um empreendimento bem sucedido ou não. E assim, no dia que a gente chamou, a gente viu os funcionários saindo daquele prédio que ficava ali na Líbero Badaró. A gente olhou para aquela porta de entrada e não parava de sair servidor de lá de dentro, não parava de sair servidor de lá de dentro. E foi uma coisa muito emocionante, né? E essa movimentação contou com a participação dos colegas do Sindijuse. No caso, eles já estavam envolvidos, eles já tinham um sindicato melhor estruturado, né? Não era um sindicato plego como o nosso, e eles já estavam travando essa discussão pela unificação. E, ao mesmo tempo, chamando os quadros que eram da categoria, que eles sabiam que davam com essas ideias, a participar desse movimento maior, né? Pela unificação dos sindicatos. Bom, eu destaco o papel da servidora Cláudia Sperbi, no Sindijuse. Ela convidou a gente para participar das reuniões, dos encontros, dos debates sobre unificação. Eu acho que, se não fosse ela e a minha amizade com ela, talvez essa história tivesse tomado outro rumo. Foi bem importante esses laços de amizade, né, que existiam dentro da categoria entre os servidores dos diversos tribunais. Antes da gente conseguir entrar na discussão da unificação, todas as assembleias que a gente chamava no sindicato, que discutia alguma questão de interesse dos servidores, terminavam assim numa tremenda bagunça, né? Porque a diretoria não tinha interesse, a diretoria pelega do sindicato, do Sindjusfen, não tinha interesse em levar nenhuma proposta séria adiante, né? E até que houve um momento em que um dos servidores se irritou e moveu uma ação judicial contra a diretora do sindicato, que na época era a Cândida, e colocou essa questão das eleições sub júdice. E foi um processo que correu durante muito tempo, e a Cândida conseguiu adiar durante muito tempo a realização de eleições, invocando esse processo, né? Até que houve um momento que as discussões sobre a unificação foram se afunilando e ela não teve outra saída a não ser convocar eleições, porque ela percebeu que, de um jeito ou de outro, ela perderia o cargo dela, né? Então, ela achou melhor, com muita pressão da categoria, convocar as eleições. E convocou, e foi um processo muito concorrido, foram 3 chapas. A nossa chapa saiu vencedora, era a chapa que tinha um nome de Recomeçar, né, porque a gente
imaginava que ia ter que reconstruir o sindicato desde o começo. Foram 3 chapas, né, Moreira? O que você está fazendo assim? Falar o número da chapa, que era recomeçar chapa 3, né? Mas depois a gente conta essa Chapa história. 3? Era chapa É. 3? Eu não me lembro do número da chapa, mas eram 3 chapas, isso eu me lembro. A chapa 1 era do Filipão, a chapa 2 era da Cândida e a chapa 3 era nossa, né? E, assim, foi um processo muito interessante, porque o Estatuto do Sinjusfem, naquela época, impunha uma série de exigências para a gente formar uma chapa, e eram exigências para dificultar mesmo a formação de uma chapa. Para começar, se exigiam 22 pessoas, 22 cargos, acho que eram 11 titulares e 11 suplentes. Existia a exigência de que duas dessas pessoas fossem contadoras com registro no CRC, né? E a gente saiu catando todo mundo que a gente podia para formar essa chapa, né? Conversando com um colega, outro e outro. Alguns deram o nome, nem tinham uma participação tão efetiva, mas acreditavam na ideia, então foram lá e bancaram a ideia, né? E, inclusive, teve um episódio muito interessante, porque nós arrumamos 2 contadores para a chapa, um era o Manuelzinho, outra era a Zélia, e nenhum dos 2 tinha registro no CRC. E a gente foi atrás de tirar o registro deles 2 e inscreveu a chapa com o protocolo do registro no CRC. Não com o número de CRC deles 2, mas com o protocolo. E isso motivou por parte da Cândida uma reação muito sacana, né? Ela falou que nós estávamos enganando o presidente da comissão eleitoral, e se nós éramos capazes de fazer isso, o que nós não seríamos capazes de fazer para enganar a categoria? E a gente respondeu à altura, falou, não, olha, o estatuto exige o registro no CRC dos contadores, mas não exige que a inscrição da chapa se dê com esse registro, não fala nada, então é válido o protocolo para inscrição de chapa. Terminou que nós ganhamos essa briga. Fizemos também uma resposta, soltamos um panfleto para a categoria explicando o que tinha acontecido, tentando desfazer essa pá de ilegalidade que ela tentou jogar em cima da gente, e essa foi a primeira etapa vencida. Depois, eu acho que eu não estou respondendo a pergunta, né? A história da unificação. André, Oi. Se você me permite uma parte... Pode falar, Carlos. Reforçando aí o que você está dizendo, não sei se você se lembra, né, mas mesmo depois que nós ganhamos as eleições, Sim. Ela ainda impôs uma série de dificuldades e Sim. nós só conseguimos entrar efetivamente, ocupar a direção do sindicato. Tinha uma ação judicial. Nosso advogado chamado Oncinha, né? O Oncinha, que foi o advogado, e nós tivemos que ir lá com o oficial de justiça e meio que ocupar a sede do sindicato, porque ela não entregava de maneira nenhuma. Ela não entregava de jeito nenhum, nem com a eleição ganha. Nem com a eleição ganha. Isso é importante, né? Agora, a ideia da unificação era uma ideia bastante viável de se aceitar naquele momento, porque a gente percebia que, em alguns momentos, os tribunais tinham reivindicações semelhantes e alguns conseguiam benefícios para os funcionários e outros não. Então, a gente chegou à conclusão de que, se unificasse, a coisa ia ser mais forte, né? As nossas lutas iam ser mais fortes e as nossas conquistas maiores. É muita história. Eu acho que se a gente for falar só, fazer esse introito aí, eu sugiro que esteja bate-papo 1, bate-papo 2, 3 e vai que vai, né? Porque, bom, como eu citei no começo, a gente teve, vamos dizer assim, a sorte de reunir pessoas que vinham de lugares diversos, vinham da militância estudantil ou de uma outra organização, né? No meu caso, influiu demais a base que eu tive em termos de entendimento do que é o papel do sindicato, né? Nos metroviários, né? Eu gosto de salientar isso porque eu era o mais coroa na época, em 89, né? A Andréia, o Carlão, eram jovenzinhos ainda, né, e tal, mas muito
muito assim, muito conscientes, muito com muita garra, né? E eu aprendi muito com eles, né? Efetivamente. Mas essa experiência que eu trouxe dos metroviários é importante registrar aqui, né? Aliás, falar que eu estou extremamente emocionado de estar encontrando esse triunvirato aqui novamente, né? E a Cláudia, né, que teve um papel importante, ela, o Demerson, tem mais pessoas lá do. Eu não vou ser injusto aqui com o pessoal do eleitoral que foram importantes, né? Bastante importante nesse começo. Bom, a Andréa citou aí um movimento que, na verdade, detonou essa questão da gente se organizar em sindicato. Na verdade, a gente estava lutando, tinha até uns adesivos, era a isonomia salarial, né? E a gente sabe que a trama de poder, né, e da gestão, mesmo na área do serviço público, ela ela não é, ela se espelha, né, no que é feito, por exemplo, através do setor privado, na economia de mercado em geral, né? Ou seja, de pulverizar, né, a ação dos sindicatos. Está aí, lógico, a razão por que a gente também partiu para a unificação. Mas tem um detalhe interessante. Nessa questão da isonomia, é só para não esquecer, porque eu estou ficando velhinho e aí eu esqueço as coisas, vou pegar esse gancho da Andréia aí. Essa ação que houve pela isonomia, ela trazia o tribunal, os tribunais superiores tinham a intenção de separar as tabelas salariais, né? Ou seja, eles já tinham aquela disposição de dividir mesmo a luta, né? Não, vocês têm tal tabela, os superiores têm tal tabela, e houve toda uma mobilização no sentido de evitar isso. Foi um movimento chamado Isonomia. Pena que eu não guardei nenhum daqueles adesivos lá, né? E nós estávamos já tendo conversas, né? A gente se encontrou em algumas assembleias e tudo mais, né? E foi importante que a gente conseguiu com esse movimento, mesmo a gente não tendo um sindicato atuante, na época era a Cândida que estava que era a presidente lá, porque era regime presidencial, né, sindicato. E ela, na verdade, enquanto a gente estava tentando mobilizar o pessoal aqui, junto com o pessoal do eleitoral, para fazer frente a essa intenção dos tribunais superiores de dividirem a categoria, né, através de tabelas diferentes, né, a Cândida estava indo lá, em vez de estar participando dessa mobilização, ela foi a Brasília, pelo menos dizia, né, dizendo que poderia resolver essa questão burocraticamente, né? Mas foi muito, como a Andréa disse, foi emocionante mesmo, porque ali a gente viu o potencial de mobilização da categoria naquela época, né? O pessoal que já tinha, de certa forma, alguma informação mínima do que seria a atuação política de um sindicato, né? Mesmo a gente não tendo um sindicato atuante, nós batíamos papo nos corredores com as pessoas, e as pessoas foram achando importante aquela mobilização. E foi muito legal, as pessoas descendo as escadas e tudo mais. Em Brasília, inclusive, o pessoal se reuniu e abraçou lá o prédio lá do Supremo, né? Nessa época a gente tinha as informações, já tinha uma certa articulação com o pessoal que estava nesse movimento de isonomia. Isso foi um aspecto importante. Bom, aprendi nas assembleias dos metroviários que, na verdade, para mim era uma festa, né? Na verdade, o que me encantava naquilo era a reunião das pessoas, né? E aquela a possibilidade de cada um ter voz, né? Tinha voz lá o pessoal que estava na parte
da engenharia, o pessoal que era originário do chão de fábrica, do sindicalismo de chão de fábrica, né? E que eram o pessoal da manutenção dos trens, né? O pessoal da operação, o pessoal do administrativo. Era uma assembleia fantástica. As assembleias eram gigantes, as assembleias dos metroviários na década de 80, né? E eu estava nos metroviários desde a época de associação, né? Era a época, inclusive, que era muito próximo das greves do ABC, né? Que criaram todo aquele impulso, né? Mesmo com lei antigreve, aquelas greves eclodiram, e esse clima também fez parte da nossa formação, né? Sem falar de todo o movimento político de formação, o próprio Partido dos Trabalhadores, da CUT, movimentos direto já, e tantas outras reações àquele tempo de opressão, né? A gente, alimentado por isso, quando chegamos no tribunal, né, para mim era um universo totalmente diferente do que eu estava acostumado. Sempre fui peão, né, lá nos metroviários, e aí quando eu cheguei, aquela coisa toda, a primeira coisa que eu pus na minha cabeça é que eu não iria para gabinete de jeito nenhum, né? Eu queria estar mesmo, pôr na mão na massa e tudo mais. E foi a melhor opção. Entrei na distribuição, que era considerada a Sibéria lá do tribunal, né? Onde a gente tinha que carregar pilhas e pilhas de processo. Tanto é que até hoje, quando encontro algumas pessoas, falam: "Ô, o que você faz lá no tribunal? Você é federal?" Sou carregador de processos, né? E eu falo assim para simplificar a coisa e até para tirar aquele ranço, né, de que servidor público, né, é a mamata, né? Na verdade, a gente sabe que não é assim, né? Não, a gente não pode generalizar. Gente, eu tô meio que saindo fora, mas é muita coisa, como a Andréa disse, para a gente contar. Mas tem um aspecto importante. Eu lembro que eu estava no tribunal. Esse é o meu momento inicial do sindicato, de participação no sindicato no tribunal, e que levou a gente a participar. Nos metroviários, apesar de ter sido convidado, nunca participei como direção. Mas eu tinha um impulso, um instinto de toda assembleia que tinha, eu chamar o pessoal, porque eu era operador de trens, e eu brigava e discutia com as pessoas lá. Muitas vezes eu nem entendia muito bem porquê, né? Mas eu fazia questão que o pessoal fosse lá para as assembleias, né? Quando eu estava no tribunal, trabalhando na distribuição, teve um dia que chegou a notícia lá: tá tendo eleição do sindicato. Eu falei: sindicato? Aquilo veio na minha cabeça assim, porque eu não, né? Ficava meio distante, apesar da Constituição de 88, recém-aprovada, né, permitir a criação dos sindicatos. Eu não estava muito ao par dessa formalidade, né? Mas fiquei, poxa, eu lembro que eu estava com uma pilha de processo ali no mezanino, onde ficava a distribuição, e a eleição era a chapa única, estava ocorrendo no subsolo lá. Primeiro, onde ficava comunicações, acho que o Carlão lembra, a André. Na hora veio na minha cabeça: pô, sindicato é chapa única? Não, o importante é existir sindicato. Então, essa consciência é importante, eu sempre lembro disso. Aí desci, eu larguei os processos lá, desci, fui lá e já se filiava e já votava, né? E essa chapa que foi constituída pela Cândida e mais outros servidores lá já estavam veteranos no judiciário, estavam assim como eu hoje, assim, veterano no TRF. Mas era aquela cabeça, né? Aquela cabeça de se dar bem, né? Opa, nós já estamos aqui, a antiguidade é posto, eles montaram a chapa lá e a gente só soube no dia da eleição lá, tá.
mas eu fiz questão de votar para garantir a existência do sindicato, né? Já que pode ter sindicato no serviço público, vamos fazer parte. Depois disso, a gente passou a participar das assembleias. E eu tive, claro, uma grande decepção de ver como que era constituída a Assembleia na época, né? Como que era a dinâmica da Assembleia, né? Era algo muito diferente, a gente via que era um compadrio ali, era aquela coisa de submissão à administração, né? Mas estava lá. Eu lembro que encontrei lá, acho que a Andréia, acho que o Carlos também chegou aí nessas assembleias, tinha, acho que o Platão, tinha mais pessoas lá, e a gente acabou começando uma discussão sobre a necessidade, porque aquela diretoria que estava eleita, ela era, na verdade, provisória, era por 6 meses, né? Ela deveria que em 6 meses estaria previsto que ela teria que convocar eleições, né? Só que eles passaram por cima disso, o estatuto era uma coxa de retalhos, aquela coisa toda, né? E não convocaram eleições, né? Aí nós procuramos mesmo assim tentar entrar com as nossas ideias ali, né? Até que um dia a gente foi numa reunião na Xavier de Toledo, tinha uma salinha onde era o sindicato. Lá era a sede do sindicato, não sei se vocês lembram, na Xavier de Toledo. E ali a gente foi praticamente sentimos, conversando com a Cândida e com o pessoal da direção, a gente foi praticamente expulso daquela salinha, né? E aí a gente meio que saiu um pouco, se afastou um pouco, a gente se afastou por quase um ano, né? Para depois voltar à carga, juntar essas mesmas pessoas, né? Esse mesmo grupo, acrescentar de outras pessoas, e a gente acabou fazendo um movimento e ela teve que convocar eleições, né? Foi daí que nasceu as 3 chapas, eleições e tudo mais. Bom, gente, é muita coisa, tem muitos detalhes aí que a gente pode discorrer. Eu acho que essa conversa, esse bate-papo sobre Shinjusfen, eu acho que ainda tem muita coisa que a gente vai ter que estar colocando aos poucos. Eu não quero me estender aqui ainda, mas acho que volta a palavra para vocês aí, para André ou para o Carlão. Eu posso falar uma coisinha que eu acho importante de salientar. Uma coisa que ajudou muito a impulsionar o nosso movimento foi o movimento dos caras pintadas para tirar o Collor. Não porque eles tenham influenciado diretamente a unificação, ou seja lá o que for, mas porque se criou um clima no país de mudança, sabe? E de que a mudança era possível, né? Diante do impeachment do Collor. Então, isso foi uma coisa que ajudou a impulsionar bastante aí o movimento dentro do nosso sindicato e acredito que, de uma maneira geral, movimentos libertários na sociedade toda. E Moreira, eu não me lembro da sede ser na Xavier de Toledo, não, acho que era na General Olímpio, né? Não era aquela salinha perto do Miocão? General Olímpio embaixo do Miocão lá. Não, sim, só que aí que está. Antes deles comprarem lá, não sei qual foi o processo, porque isso é bem no comecinho, acho que isso é 91, 92, tinha essa salinha que acho que era provisória, bem perto do... Era alugada lá. Isso, era alugada, exatamente. Aí depois vem, claro, a gente vai, por isso que eu estou falando, que são muitos capítulos, do Shinjusfen até a unificação, tem muita coisa interessante para contar, né? Antes que eu esqueça, quando a gente fez na plataforma da Chapa 3, a gente tinha um dos cernes, né? Era a questão
do imposto sindical, né? Da extinção do imposto sindical, que vocês já discorreram sobre isso, né? Mas é importante que a gente colocou, e assim que a gente conseguiu vencer as eleições também é um aspecto à parte, né? O Carlão estava falando dessa questão, né? Mas o legal de tudo isso foi que a gente conseguiu, assim que conseguimos tomar posse, chamamos a primeira assembleia, a gente conseguiu efetivamente a extinção do pagamento do imposto sindical. Agora, o lance folclórico aí, mesmo folclórico, né, foi a questão da saída da Cândida, né? Porque vencemos as eleições, né? E o sindicato, e ela se atrelou ao estatuto, ao velho estatuto sacana lá, para que tivesse um período lá para a gente tomar pé da situação, né? E tinha um prazo lá para a gente tomar posse, né? E a gente, claro, vendo que era, na verdade, um estratagema dela, a gente resolveu, após sair o resultado a liminar lá, da ação lá, para tomar posse, que a gente entrou com uma medida cautelar para tomar posse imediata, né? E assim, é interessante contar isso, né? Juro que não vou falar mais depois hoje, vou só no próximo bate-papo, hein? Mas é muito legal essa história. Assim que saiu a decisão, nos juntamos, né? A diretoria queria tomar posse e marcamos uma reunião com a Cândida com a justificativa de que era para saber como estava, fazer um acompanhamento, para ela fazer essa transição com a gente, saber como é que estava a burocracia lá do sindicato e tudo mais. Chegamos, era um dia de tarde, né? Chegamos, sentamos, eu lembro que eu sentei de frente para ela, estou aqui, o Carlão, o André, o Joel, né? Tinha mais a Lourdes, acho que tinha mais, acho que quase toda a chapa, a Beth, não sei se tinha mais alguém. Bom. Não, a Beth veio depois. A Beth veio depois, isso. Aí eu lembro que assim que sentamos, acho que não chegou nem a ter muito papo, né? O oficial de justiça estava ali fora, né? Aí já deram sinal para o oficial de justiça e apresentou para ela liminar, determinando posse imediata, né? Ela virou pro oficial de justiça, resmungou, mas eu sou oficial de justiça, eu também sei disso, tá? Olha, chorou na rampa, estrebuchou, né? Pegou a bolsinha dela, pôs aqui no ombro. E não teve muito papo, saiu fora. A gente ligou para o chaveiro, né? O chaveiro veio, trocamos a fechadura e assim tomamos posse do Sinjustiça. Eu acho isso é uma história de bastidor interessante, importante, né? Foi muito legal isso aí, né? Então, deixa eu só falar uma coisa rápida também, porque é isso mesmo, tem esses detalhes aí da nossa luta, né, para formar uma chapa, maior trabalho, a Andrea lembrou isso mesmo, com muito, né, tinha que ter contador com registro CRC, né, um negócio assim para dificultar mesmo, né. Então, era um negócio cheio de entrave. Mesmo depois de a gente ter ganhado a eleição, ainda dificultou, tivemos que entrar na justiça e ainda assim, meio que armar uma arapuca, né, para fazer uma reunião e o oficial de justiça chegar lá, porque ela não queria nem receber intimação, né, ficava fugindo, né. Ela era oficial de justiça, sabia essas manhas, né, então fugia da intimação, aquele rolo, tiveram que montar essa arapuca. Agora, eu estava destacando essa questão do clima, do contexto da época, né? E aí foi destacado aí o papel do Sindijuse, né? Que foi muito importante, né? As pessoas da Claudinha, do Gerson, do Lute, do Demerson, né?
e para não esquecer, não vou citar, mas para não esquecer ninguém, muito importante, mas esse era um clima que estávamos vivendo naquele momento. Então, a construção da nossa federação, da FENAJUF, já veio nesse sentido. A unificação dos outros sindicatos, do Sindicep e daí por diante, né, a construção da confederação já ia nesse sentido da unificação da luta dos servidores, não só dos servidores entre si, mas também dos servidores com as pautas gerais dos trabalhadores, né? Nós sempre tivemos um pouco de dificuldade de nos aproximar disso, tanto é que a história de filiação à CUT é outro capítulo, né? Porque nós tivemos também uma construção muito grande para fazer essa aproximação e essa filiação à CUT, mas de qualquer forma existia essa mentalidade. E eu estou fazendo essa ressalva até para lembrar também um pouco do papel dos nossos colegas lá, dos nossos companheiros do Sintrajude, né? Ou do Sintrajus na época, né? Sintrajus. Do sindicato. A Eni, a Cida. A Leni, a Cida, tinha várias pessoas, mesmo o Walter, Neemias, tinha uma galera lá, enfim, tínhamos as nossas diferenças, né? Tínhamos divergências, mas essa pauta da unificação estava colocada para eles também. Eles participaram de maneira mais tímida, é verdade, não com tanta aproximação, talvez até por isso que a Andrea, né, lembrou, né, a aproximação de conhecimento mesmo, até de amizades pessoais, mas eles também estavam nessa pauta e tiveram que, digamos assim, por bem ou por mal, aceitar e ajudar a construir essa pauta. Um pouco mais para frente, é verdade, começaram a participar e de maneira tímida, mas também, digamos assim, foram mesmo aquelas resistências, né, de manter o sindicato. O Sintrajus era o sindicato mais organizado e maior arrecadação, enfim, né? Mesmo eles, digamos assim, até aqueles que resistiram a isso, foram varridos por essa ideia, né, de unificação e de fortalecimento das lutas dos trabalhadores. Então, eu acho que é uma ideia força, aquela coisa do espírito do tempo, né, do zeitgeist, né, daquele momento que nós não conseguimos, digamos assim, ninguém conseguiu, quem estava no campo democrático e popular, ninguém conseguiu se opor a isso. E, infelizmente, nós não conseguimos a nossa tarefa completa. E, assim, eu tinha umas ideias mais, né, digamos assim, mais ousadas, porque a ideia era unificar com o Sind 15 também, né? O Sind 15 lá do Conejo, ele não resistiu e resistiu, até pelo afastamento lá em Campinas, resistiu, e nós não conseguimos. Minha ideia naquele momento era ir unificando pela base, né? Então, tomar as cidades, né? Tirar os sindicatos pela cidade, tomar São José do Rio Preto, tomar Ribeirão Preto e tomando as cidades da base dele, só que nós não conseguimos isso. Agora, esse movimento lá na base, Moreira lembra, Moreira viajou muito com a gente lá, né? A gente tinha base em várias cidades do interior, Campinas, Santos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Nós fomos discutir lá na base, né? Nós fomos discutir com a categoria. Essa ideia da unificação não era uma ideia da cabeça de dirigente, não, é isso que eu quero dizer. Não era que nós éramos iluminados, nada disso, era um espírito do tempo que estava colocado naquele momento e que nós concordávamos e entendíamos como necessário ao fortalecimento e organização das lutas daqueles trabalhadores, né, dos trabalhadores do judiciário nesse momento, e que conseguimos eles na capital. Essa ficou a mancha, né? Ficou assim esse gostinho de que poderíamos ter feito melhor, porque não conseguimos trazer o Sind 15, né? Por divergências, enfim, até trouxemos depois dirigentes, membros do TRT da 15ª região para dentro da chapa do Sintrajude depois, mas não conseguimos fazer frente ao Sind 15, né? E unificá-lo. Estou destacando isso porque foi o seguinte: a gente teve um espaço de tempo muito delicado. Se a gente não pegasse esse espaço de tempo, aquela janela de oportunidade, e unificasse os 3 sindicatos da capital, talvez, quiçá, né, não conseguiríamos, inclusive, unificar os 3 sindicatos da capital. Porque a gente sabe que depois que a burocracia sindical assenta, né, o aparelhismo tal, e cada um senta no seu aparelho, as pequenas divergências, as pequenas indiciocracias pessoais ou políticas ou ideológicas acabam atrapalhando esses projetos maiores das lutas dos trabalhadores.
finalmente, felizmente, nós conseguimos unificar esses 3 sindicatos. E aí, com muito apoio, né, direto do pessoal da eleitoral, mas também a não oposição e a participação varrida pela corrente, pelo espírito do tempo, do sindicato também do Sintrajus, e, infelizmente, até pela distância, não conseguimos trazer o Sind 15, né? E esse foi digamos, uma falha ali na nossa, mas também demos conta do que foi possível, né? Na nossa estratégia de unificar todos os trabalhadores do Estado de São Paulo e construir um único sindicato, né, no Estado de São Paulo. Mas desde o primeiro momento, eu acho que isso é importante dizer, que foi um sindicalismo com esse viés, um sindicato antipelego, um sindicato livre de patrões, livre de partidos, um sindicato calcado na base, um sindicato organizado nos locais de trabalho, um sindicato que procurava resgatar algumas diversidades. Então, não sei se vocês lembram um debate que a gente teve, né, e que depois desembocou lá no Sintrajude, né, que era a história dos aposentados, que naquele tempo eram chamados de inativos, né, que era um nome horrível, né, os inativos, né, os inativos, né, os aposentados, nossos queridos aposentados, era uma força muito boa, porque eram pessoas boas, pessoas jovens ainda, pessoas inteligentes, e que já eram colocados com esse carimbo de inativos, né? A gente já trouxe esse pessoal para dentro, esse pessoal já tinha um tempo livre muito maior do que a gente, foi uma batalha para a gente conseguir liberar diretores para o sindicato, não sei se vocês lembram também, aquela história de que ninguém era liberado para o trabalho sindical, depois que a gente conseguiu a liberação de 3 diretores, tal, e esse pessoal aposentado acabou dando uma contribuição muito grande também. Então, não obstante essas nossas diferenças de idade, diferenças até políticas ideológicas, a gente conseguiu captar o espírito do tempo e construir esse grande sindicato que é o Sintrajude e inculcar na base da categoria que a unificação é o melhor caminho, né? Então, eu só estou fazendo questão de ressaltar isso, porque, na minha opinião, não é que nós éramos brilhantes nem gênios, é verdade que somos combativos, né? E lutamos, e quantas noites, e quantos finais de semana, e quantos textos, e quantas coisas tivemos que fazer. Mas eu acho que esse fator do espírito do tempo é muito importante, e nós soubemos captar e aproveitar ele nesse momento, né, de unificar essas lutas, pelo menos no âmbito da capital ali, e com digamos assim, com a tristeza no coração de não conseguirmos ter trazido o Sind 15. Mas conseguimos estruturar bases, né, em todo o estado, né, subsede em Santos, em Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, enfim, né, tínhamos as bases do sindicato organizadas, e esses diretores de base foram muito importantes para nos ajudar nesse trabalho e depois até levar esse modelo, digamos assim, levar essa ideia para o sindicato já unificado, né? Então, eu acho que foi um período muito fértil de ideias, né? Período muito fértil de disposição e de trabalho e de organização, de coerência. E é isso mesmo, eu queria resgatar isso que a Andréa disse, né, de muita irmandade, né, de muita coesão entre nós e entre esse grupo que estava lá, né, com nossas diferenças, né, claro, né, com nossas diferenças, mas de muita coesão nessa ideia, nesse princípio, que era necessário, era preciso construir um sindicato poderoso, um sindicato forte, um sindicato livre de imposto sindical, livre de contribuições compulsórias, um sindicato de participação voluntária, um sindicato que respeitasse a diversidade da categoria, um sindicato que esses momentos de assembleia, de congressos e outros fóruns coletivos, era aquele momento de que todos nós, com uma mão levantada ao ar, éramos exatamente iguais, uma mão, um voto, não tinha essa coisa de manipulação, não tinha essa coisa... Então, foi digamos assim, uma reviravolta naquela forma de organização sindical que vinha até então, né, com a Cândida incipiente, mas que já tinha suas raízes naquele associativismo assistencialista, né, e que, na minha opinião, a gente conseguiu
bastante êxito, romper com essa ideia e convencer a categoria a vir para essa luta. Então, eu me lembro desse momento aí que o André citou, o Moreira citou, desses momentos da luta pela isonomia, e que, de fato, na hora que nós vimos aquele turbilhão de gente, né, saindo do tribunal, né, e participando daquela assembleia, daquela paralisação relâmpago, é uma coisa muito emocionante e é sinal de que estávamos falando e essa fala estava tendo ressonância junto à categoria, né? Porque não adiantava nada também a gente falar coisas que não tivesse ressonância junto à categoria. Então, foi uma construção muito interessante e muito importante, né? E que bom que nós conseguimos conduzir ali com muita garra, com muita luta e com muito respeito às diferenças e contando sempre com o apoio dos nossos companheiros de outros sindicatos, companheiros até de fora da nossa categoria do judiciário, companheiros até de fora do serviço público, né? Me lembro o papel da FUS, que foi importante, o papel da CUT mesmo, em alguns momentos importantes ali para ajudar a gente, outros dirigentes. Então, assim, um momento mesmo de comunhão, né? E um momento de fé e de acreditar na necessidade de construir organizações fortes, livres e soberanas para representar os trabalhadores do Judiciário Federal em São Paulo. Obrigado, gente. Só queria... Pode falar, Moreira. Sobre essa história do impulso sindical, como o Carlos já explicou, a gente acreditava num sindicato construído com a contribuição espontânea do servidor e baseado no trabalho honesto da diretoria, né? Então, assim, os funcionários morriam de raiva de ter aquele dia descontado. Todo ano, quando chegava o mês de março, tinha esse desconto, né? E, assim, os funcionários não gostavam do sindicato, ficava com mais raiva ainda. E aí chegou o momento que a gente falou, não, ó, a gente vai ter que se manifestar dizendo para o tribunal que a gente não quer esse dinheiro, né? E foi isso que fizemos. Fizemos um documento para a direção do tribunal explicando que nós não queríamos sobreviver daquela contribuição. Aí o Carlos está lembrado de que eles tiveram que julgar isso, né? Eu não me lembrava dessa passagem. Se você quiser esmiuçar, acho que não, acho que você já falou o essencial sobre isso, né? Eu falei rapidamente, mas enfim, nós tivemos que fazer um debate na diretoria para pacificar esse entendimento, construir um documento, um ofício ao tribunal, é mais do que um ofício, né, um requerimento, e que esse requerimento teve que ser apreciado numa sessão administrativa do tribunal. Ou seja, nem o tribunal estava convencido de que a gente tinha o direito de abrir mão da contribuição compulsória dos trabalhadores, né? É uma coisa impressionante isso, né? Eu assisti a sessão, me lembro disso, trabalhava no tribunal, né? E é uma coisa meio impressionante, assim, do ponto de vista até da ideia libertária mesmo, né? Ou pensando hoje, inclusive, como uma direção sindical, num sindicato pequeno, com poucos ainda filiados, que dependia em grande medida desse dinheiro, mas tivemos a ousadia de falar, dinheiro compulsório não queremos, nós queremos filiação voluntária, espontânea e participação espontânea e voluntária. E tivemos que, assim, requerer isso, e isso foi julgado pelo tribunal, e felizmente o tribunal, né, só faltava isso, o tribunal nos obrigar a ter o imposto sindical, né, ainda bem que o tribunal reconheceu que estávamos abrindo mão e que nesse novo período, nessa nova etapa de organização dos trabalhadores, isso era uma opção da direção junto com os seus trabalhadores, né? Tínhamos aprovado isso em assembleia, tínhamos escrito esse documento e que teve que ser julgado pelo tribunal para que conseguíssemos abrir mão desse dinheiro, dessa contribuição compulsória que representava o imposto sindical. Uma outra coisa, só um minutinho, Moreira, uma outra coisa que é interessante destacar é que, na época, a Lei 8.112 criava algumas facilidades, digamos assim, entre aspas, para que a diretoria pudesse levar o trabalho do sindicato, né? Então, permitia o afastamento de 3 diretores, permitia, quem pagava o nosso salário era o tribunal, né? E hoje em dia parece que não é mais assim, né? Andaram alterando essa legislação e agora parece que o tribunal não banca mais o salário dos afastados, parece que tem um limite no número de afastados também, eu não sei como é que está isso agora. Mas, assim, eu sei que houve um retrocesso aí nesse aspecto. É isso. Desculpa, Moreira, pode falar. Não, eu só queria, você pode falar, mas eu só queria que vocês pontuassem um pouco sobre essa questão do imposto sindical.
esse caminho trilhado de mais do que abrir mão do imposto sindical, na verdade, brigar para que o imposto sindical não fosse cobrado, que inclusive é um caminho distinto naquele momento que o Sind 15 trilha, né? Sim. Isso foi um divisor de águas, porque isso também acabou sendo algo que ganhou, foi construído no âmbito nacional da categoria, né? Na verdade, os sindicatos do Judiciário Federal e a FENAJUF foi construído basicamente com os sindicatos que não recebiam imposto sindical. Isso foi um divisor de água no que seria o sindicalismo no Judiciário Federal? Eu acredito que sim, claro, porque a gente viu na prática. Porque o Carlão falou, a gente não fez tudo certinho, tivemos aí, né, chuvas e trovoadas aí no meio do caminho, mas optar por essa autonomia, né, por um sindicato autônomo, um sindicato que não tivesse refém da administração, já vinha, era uma necessidade. Então, quando a gente colocou na plataforma, nas propostas da eleição, na pauta, né, da chapa, quando colocamos a extinção do imposto sindical, a gente já visava conscientizar. Não era só, não bastava você contribuir ou você encher o caixa. Você teria que envolver, porque era um sindicato que acreditava que dependia realmente da base e da consciência da base como parte da sociedade para a gente... como o Carlão falou no começo, existia aquele arroubo, né, de querer transformar mesmo o país, de realmente dar um mínimo de formação política para as pessoas, né? Então, quando a gente propôs isso e vencemos as eleições, isso, na prática, a gente tinha, eu não sei quanto, em números exatos, não eram muitos os filiados, né, porque existia, por conta dessa questão do imposto sindical e principalmente por as pessoas não entenderem muito, não ter não era interessante para aquela diretoria, como tem muitos sindicatos que agem assim até agora, não era importante envolver a categoria, né? A categoria que o sindicato existe se a categoria quiser. Então, essa era a nossa mentalidade. E, tanto é que após a extinção, esse processo que o Carlão falou, aí depois ele pode até explicar melhor, após a concretização da extinção do imposto sindical, a gente tomou posse, na primeira assembleia já comunicamos isso, que estava sendo cumprida uma proposta da campanha, né? O número de filiados dobrou praticamente, né? Ou seja, as pessoas começaram, mesmo porque existia na categoria muitas pessoas que tinham pelo menos uma ideia do que representava o sindicato. Agora, eu ia fazer uma parte da Andréia aquela hora, só para eu não me estender. A pergunta que você fez sobre a questão da unificação, a gente vai chegar lá, talvez no terceiro bate-papo, né? A gente vai chegar lá direitinho, porque tem muita coisa para se falar sobre unificação. Mas, para você ter uma ideia, foram 2 gestões. Eu gostei do negócio do espírito do tempo, hein, Carlão? Captar o espírito do tempo foi importante, porque foram 2 gestões, mas a gente não dormiu nos louros, ganhamos, pegamos o Sindicândida, agora transformamos no sindicato que vai, né, mudar totalmente a forma de atuar, né, as práticas, né? Não foi só isso. A gente ficou preocupado ainda porque aquele era só um passo, um começo. Tivemos problemas logo de cara, eu não vou entrar aqui, que senão vai alongar. Eu estou falando que tem muito bate-papo só sobre o SISUSFEM. Vamos aproveitar essa colher de chá de vocês aí. O que acontece? Teve uma primeira gestão, a gestão era 2 anos, se não me engano. Depois
a nossa preocupação foi que tudo isso que a gente fez e que deu esse empuxo no sindicato pudesse se perder se a gente não conseguisse a reeleição, né? E aí o Carlos, discutimos, e o Carlos saiu como presidente, né? Porque ainda não tínhamos conseguido, precisava de um congresso para mudar o estatuto, né? Mas o objetivo maior nosso era a unificação, que já estava sendo discutido na FENAJUF, né? E nos outros sindicatos estavam, né? Agora, outro parênteses, essa questão da organização dos locais de trabalho tem um trabalho muito legal, uma tese que o Carlão escreveu, que foi para a plenária de Pernambuco em 93, por aí, né? 93, 94, por aí, né? E que já era um calhamaço lá, né? Que já dava muito bem as linhas, né? Da nossa prática, né? Sindical. Preocupados com isso, a gente foi quando terminou essa primeira gestão, na segunda gestão, o Carlão sai para presidente e a gente ficou preocupado que a administração montasse uma chapa, como estava montando, com os nossos amigos muito legais, o Filipão, corintiano, gente boa, que eu gosto dele, faz tempo que eu não vejo, mas de vez em quando eu encontro com ele, né? A gente ficou preocupado que uma chapa ligada à administração provocasse um retrocesso aí, né? Poxa, a gente estava ainda nascituro, né, na história, e não podia, e tinha o objetivo de unificar, de colocar para frente a questão da discussão da unificação. Tanto é que a chapa, e aí que mostra, a gente sempre se preocupou em envolver a categoria, e a gente procurou minimamente envolver a categoria nessa discussão da necessidade de unificação e preparar mesmo para essa transição. E a nossa chapa, na segunda eleição, para a reeleição, chamava unificação, né? Eu lembro que a gente estava indo para Campinas, para uma reunião lá, e escrevemos no ônibus as ideias porque era o último boletim que ia sair da campanha da eleição da nossa chapa, e nós preocupados, discutindo com isso, no ônibus a gente começou a rascunhar, né? Era legal, não sei se o Carlão tem essa cópia desse último panfleto, né? Chamado Unificação, onde a gente apelou um pouquinho, né? Onde a gente escrevia um texto sobre unificação na frente do panfleto, enorme, assim, grande, né? E atrás a gente fazia um comparativo de cada componente das chapas. A chapa tal tem esse cara, tem o lendário Filipão, tem isso aqui, e punha, na verdade, era uma questão didática, né, para as pessoas entenderem a diferença de prática e se elas iam permitir esse retrocesso, né? Eu acho que a gente apelou mesmo, mas apelamos dentro dos limites da legalidade, né? Moreira, me permite uma parte aí, não sei se você Não, lembra, claro. É para provocar mesmo, pode falar. Nesse processo da reeleição lá, quando eu saí para presidente lá na chapa, o primeiro round foi chapa única e não teve quórum. Não sei se você lembra. O povo não quis votar, quase atingiu o quórum lá e tal. Aí a gente teve que abrir de novo o processo eleitoral e meio que permitimos, até induzimos ter uma chapa de oposição, meio que para forçar o quórum, né? Isso aí, esse movimento nosso meio que escandalizou o país todo, a FENAJUF, os outros sindicatos, vocês são doidos, vão permitir os caras. Mas a gente tinha meio que a confiança, porque, por exemplo, isso que você falou no número de filiações, explodiu o número de filiações depois que a gente fez esse movimento na primeira gestão, né? Não sei se você se lembra, o Joel chegou a renunciar na primeira gestão, né? E aí o Joel queria dar o golpe, né? Porque ele renunciou querendo convocar eleições, né? Aí a gente teve que pegar o estatuto lá, né? Aquele estatuto doido lá, e explicar para ele que renúncia era diferente de impedimento, que só haveria nova eleição no caso de impedimento. Aí o Joel renunciou. Foi você que assumiu a presidência, não foi? Na mesma Assembleia eu assumi.
pela segunda eleição e ainda tivemos essa confiança de, né, de chamar, a permitir a reabertura do processo eleitoral para que tivesse uma nova chapa e desse quórum. E eu me lembro que a gente ganhou com 60 e pouco dos votos contra 30 e pouco da outra chapa. Então foi um negócio assim que dava meio que uma credibilidade muito grande para a gente naquelas ideias que a gente estava debatendo e que estavam sendo bem recebidas para a base, né? Então, assim, a gente tinha confiança naquilo que estava fazendo, né? Isso era muito legal e a categoria respondia bem a isso, né? Achei muito interessante esse processo aí. Você falou aí desse último boletim da campanha. Essa é a campanha da reeleição ainda no Sindicato da Justiça Federal e Militar, né? No Sinjusfem. No Sinjusfem. Que é a segunda gestão. E isso era em 94, 95, 94? 94, por aí. Na campanha que você falou, mencionou aí, eu não sei se foi exatamente isso, mas na campanha da reeleição, vocês já faziam a discussão da unificação? Sim. Era parte das propostas da... Tanto é que a nossa chapa chamava unificação. A gente falava que ia reeleger para unificar o sindicato. A nossa chapa tinha o nome unificação. A categoria sabia que era uma proposta, era um projeto. Quer dizer, já existiam, a gente informava que existiam outros sindicatos que estavam já unificando e unificados, né? E que a gente queria isso, a unificação mesmo, no sentido de ter muito mais força e tratar as demandas dos servidores da categoria com muito mais punch, né? Vocês se lembram se na eleição das últimas direções dos outros dois sindicatos essa discussão também estava presente na disputa eleitoral? Não sei se tão assim explícito numa campanha eleitoral. Isso eu não tenho uma informação. Pelo menos não me lembro, né? Mas no nosso caso já era uma prática envolver a categoria no sentido das pessoas estarem em contato. Eu acho que não tem como. Essa questão da organização dos locais de base, ela foi fundamental naquele momento, né? E acho que temos que encontrar uma forma até hoje de pelo menos destacarmos isso, porque eu acho que é um caminho, né? Apesar que hoje a dispersão é tão grande, mas tem outros meios para você fazer tem muitos mais meios até, né, como estamos fazendo aqui, para a gente poder colocar esse tipo de consciência, né? Eu sempre brinco com as pessoas que você não vê nenhum grande empresário sair da Fiesp, você não vê nenhum grande banqueiro sair da Febraban, né? Ou de outras corporações patronais. Ou seja, o patronato continua, os patrões continuam organizados, né? E infelizmente, claro, um trabalho todo, né, que vem sendo feito sempre, né, no sentido de enfraquecer a União dos Trabalhadores, né? Estamos assim num momento realmente onde, se naquela época a gente já discutia a questão mundial de 30% de filiados, né, hoje acho que eu não tenho os números certos, mas acredito que, infelizmente, esse percentual diminuiu ainda mais, né? Se você perguntou se o mote da unificação estava presente já na campanha eleitoral, desde a primeira eleição que a gente fez, quando a gente tomou o sindicato da Cândida, a unificação já estava em pauta, a gente já vinha discutindo isso com a categoria e dentro da chapa. Andréia, você lembra se essa questão da unificação estava presente na questão eleitoral lá do Sindijus e do Sintrajus? Como do Sindijus e do Sintrajus? Eu não entendi. O que você perguntou, Carlos? Se essa pauta da unificação estava forte também lá no Sindijus e no Sintrajus, como estava forte no nosso sindicato lá no Sinjusfem? Sim, sim.
eu acho que até eles ajudaram a impulsionar o crescimento dessa discussão dentro da nossa categoria, que era a Justiça Federal. Eu fiz a pergunta porque vocês, na reeleição, o Carlão disse que até o nome da chapa já era voltado para isso. Então, a unificação na base da federal, ela acaba acontecendo até de uma forma, a decisão é até antecipada, né? A reeleição daquela, a eleição daquela chapa, né, com a reeleição daquele grupo, daquele coletivo que estava presente naquela direção, já é um voto pela unificação. Ele já é uma decisão coletiva, digamos assim, a favor da unificação. Eu não sei, a gente até é bom saber disso, porque a gente vai, quando estivermos conversando com os servidores dos outros tribunais, dos outros ramos, a gente pode, inclusive, fazer essa pergunta nessa última, a última eleição antes da unificação. Acho que seria interessante. Eu ia fazer uma pergunta agora, não sei se alguém queria falar mais um pouco sobre isso, sobre esse aspecto. Eu ia fazer uma pergunta com relação um pouco ao que o Carlão mencionou do espírito de uma época, né? E aí, ainda vocês falando um pouco desse período do Sijusfem, que é esse espírito de uma época, é um espírito de uma época muito, muito peculiar, né? Muito rica, que podemos dizer que começa ainda na primeira metade da década de 80, pelo menos, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Que são aqueles movimentos contra a ditadura, a defesa das eleições diretas, que vai desembocar na Constituinte, e aí uma Constituição que hoje se chama com muita ênfase de Constituição Cidadã, mas que os movimentos sociais e sindicais tinham tanta força naquele período, que o PT, por exemplo, se recusa a assinar a Constituição por achar que ela foi aquém, ou muito aquém do que poderia ser. Quer dizer, havia até uma divisão no movimento sobre até que ponto foi uma vitória essa Constituição hoje, que depois que ela é promulgada na década seguinte, a gente passa ininterruptamente a defender e tentar impedir que ela seja retrocedida, né? Vamos dizer assim. Agora, e aí eu vou chegar à pergunta, o que moveram vocês para o sindicato? Porque o Carlão também mencionou o novo sindicalismo, né? Que foi aquela queda que foi quase em sequência, né, dos grandes pelegos. Isso não aconteceu no setor público, porque o setor público só iria fundar os sindicatos depois de 88, mas no setor privado, bancários, metalúrgicos, uma série de outros ramos, foi uma sequência de queda dos grandes pelegos, como eram chamados. Agora, o que moveu vocês para entrar no sindicalismo naquele momento? E o que moveu? Existia uma vontade de transformar a vida? Era algo que esse novo sindicalismo vocês viam como algo além do corporativo, além das reivindicações cotidianas da categoria? Bom, eu antes entrei no tribunal muito jovem, né, Welson? Em 89 eu tinha 19 anos, cara. Então, na hora que eu entrei na direção do sindicato, tinha 23, né? Eu era jovem e recém-egresso do movimento estudantil, né? Estudantil secundarista. Então, a década de 80, ela foi muito, digamos, divisora de águas nesse sentido, né? Não só do pensamento político, mas também dessa forma de organizar e de participação, né? Então, eu acho que todos nós já vínhamos com uma bagagem anterior de militância e que essa militância envolvia um entendimento diferenciado, né? Então, por exemplo, a gente eu, assim falo por mim, tinha já essa compreensão de que era necessário extrapolar o próprio umbigo da categoria. Evidentemente que é importante as reivindicações corporativas da categoria. Moreira e André citaram aí a questão do plano de cargos e salários, que sempre foi uma luta, né, da isonomia, que sempre foi uma luta, da luta contra o nepotismo, né, ou seja, de melhores condições de trabalho, né, de relações de trabalho
mais democráticas, né? A gente tinha toda uma luta contra perseguições que existiam no âmbito do judiciário, né? Juízes perseguindo servidores, juízes, enfim, né? Usávamos até a imprensa sindical para debater esse tipo de coisa, mas naquele momento eu, pelo menos, já tinha essa compreensão de que não se transforma a sociedade a partir de lutas corporativas de categorias isoladas. Então, por exemplo, tinha uma questão que naquela época era muito delicada, sei lá, que eram temas assim, o MST, né, o Movimento de Trabalhadores Sem Terra. Nós já trazíamos essa pauta para discussão, e a galera ficava meio assim com a gente, né, tal, olhava esses malucos do MST, tal, né, mas a gente já trazia esse debate, unificar com a CUT. Olha, o processo de filiação à CUT foi um debate que já estava na nossa concepção desde o início, mas foi todo um trabalho lento de convencimento, de um debate, de uma construção junto com a categoria, no sentido da necessidade de fortalecer a organização dos trabalhadores como um todo. Eu me lembro que naquela época nós tínhamos alguns malucos, né? Ainda bem, né? Que tínhamos sempre os malucos, são ótimos, né? Então, por exemplo, tinha uma galera que defendia eleições para juízes, porque, por exemplo, essa estrutura de ascensão a cargo de juiz, né? Ou seja, esse concurso viciado, né? E essa nomeação viciada para juiz dos tribunais superiores, mormente na questão eleitoral, o bendito quinto constitucional, o bendito juiz classista, que na época nós já éramos contra, nós questionávamos essa estrutura desse poder e questionávamos com a compreensão de uma necessidade de reformar, digamos assim, uma reforma do ponto de vista dos trabalhadores, reformar essas instituições para colocá-las a serviço de algo mais democrático, algo mais inclusivo, né? E, evidentemente, tínhamos o rescaldo ainda aquele pensamento mais à esquerda mesmo, e um pensamento, digamos assim, mais revolucionário, né? Que até afirmava que, por meio das instituições, ou seja, por meio de eleições, por meio de debate dentro do judiciário, nós não atingiríamos uma sociedade para além do capitalismo, né? Vocês vão debater amanhã com o Ricardo Antunes, né? O Ricardo Antunes pode trazer essa pauta para vocês. A ideia de construir uma sociedade para além do capitalismo, para além dessas relações capitalistas. Esse debate estava presente no nosso momento ali, no momento, evidentemente de maneira muito minoritária, né? Então a gente estava muito mais próximo de um sindicalismo, digamos, desse novo sindicalismo que trazia conquistas para a classe trabalhadora, mas dentro da institucionalidade, né? A gente sempre foi esse pensamento de romper com a institucionalidade, mas ele estava presente naquele momento, né? Estava presente naquele momento, 89, não sei se vocês se lembram, caiu o Muro de Berlim, então tinha esse debate aí dos grandes partidos comunistas no mundo, né? Então esse contexto estava muito presente. Agora, o que foi possível construir, né? O que foi possível construir foi dentro dessa pauta da institucionalidade, evidentemente, né? Ou seja, apego à Constituição de 88, do avanço das lutas dos trabalhadores, da possibilidade de organização, do avanço da conquista de direitos dos trabalhadores dentro da institucionalidade. Então, muito mais um pensamento, digamos assim, muito mais gramsciano, digamos assim, né, de guerra de posições e guerra de movimento, dentro de uma certa institucionalidade, no sentido de mudar a cultura, de trazer consciência política, no sentido de permitir uma nova forma de organização e nova correlação de forças entre o capital e o trabalho nesse capitalismo, né? E a esperança de que superássemos isso, digamos, com o avanço cultural, com o avanço da democracia, com a participação popular, com o avanço da consciência política, né? Com o enterro de velhas ideologias, com o enterro de velhas práticas ditatoriais, de coronelismo e daí por diante, né? Ou seja, não conseguimos ser revolucionários, né? Não fizemos a revolução, mas, digamos assim, conseguimos avançar muito no questionamento daquela estrutura política colocada, né? Daquela estrutura ideológica colocada naquele momento. Então, o que me moveu, aí eu repito, né? Sou fruto do espírito do tempo, da conjuntura, essa carga, digamos, político-ideológica de transformar mesmo a sociedade, de transformar o judiciário. Eu acho que poucos ramos, Welson,
do serviço público, tinha um debate tão forte igual nós tínhamos no sentido de questionar as estruturas do judiciário, questionar nepotismo, denunciar nepotismo, questionar juiz, questionar perseguição de juiz a trabalhadora, a servidor, questionar quinto constitucional, questionar juiz classista e daí por diante, né? Então, nós tínhamos uma crítica forte a esse poder, né, que nós trabalhávamos nele naquela época, e, assim, eram críticas estruturais, críticas profundas, né, críticas de mudar profundamente essas estruturas, né? Conseguimos, não tudo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu, com base nessa ideia, com base nessas ideologias, conseguiu formar um sindicalismo, digamos assim, diferenciado, né? Um sindicalismo autônomo, um sindicalismo inclusivo, um sindicalismo de bases, né? Então, é essa aí que, por exemplo, era a minha motivação, né? Transformar esse judiciário, transformar esse país, né? Transformar aquela mentalidade daquela categoria retrógrada, né? Aquela mentalidade retrógrada, uma mentalidade mais democrática, uma mentalidade mais inclusiva, uma mentalidade mais, digamos assim, democrática mesmo, né? Uma mentalidade mais democrática naquele momento do jeito que estava colocado, né? Então, eu acho que isso aí já vinha uma carga, e Moreira falou bem, nós tivemos muita sorte, né, de encontrar esse grupo, encontrar pessoas legais, né? Depois a gente pode nomear aqui várias, nós três aqui, eu acho que somos só uma representação disso, porque foram muitas pessoas, né? Foi muita gente, tanto nas direções, quanto nas direções de base, quanto nos congressos, quanto nas assembleias, que, digamos, permitiram, né, que essas mudanças acontecessem. Não conseguimos derrotar o capitalismo ainda, né? Não conseguimos ainda, mas daqui a pouco eu acho que a gente vai ter essa necessidade, que estamos chegando a um limiar de uma crise até climática, uma crise ecológica, que esse capitalismo vai ter que, digamos assim, ser revisto. Ele não é sustentável durante muito tempo, né? Então, eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, estruturar uma organização sindical mais representativa, mais aberta, mais democrática, inclusiva, que foi um passo possível naquele momento e já foi um passo, na minha opinião, muito importante, um passo fantástico naquele momento. Posso só dar um exemplo? Em cima disso que o Carlão está falando, a gente sempre deixou claro, né? Sempre fazendo parênteses, ele não fez tudo certinho, tudo perfeito, né, gente? Sempre esse parênteses. Mas a gente sempre buscou deixar bem claro que a administração, né, é um prolongamento, representar um prolongamento do governo de plantão, né? Então, a gente não admitia, em hipótese alguma, como até hoje a gente pensa e sofre com essas coisas, a cogestão, sabe? O sindicato que reúne lá com com a administração, numa sala fechada, só os diretores e tal. A gente sempre tentou, a cada reunião que ia fazer com o presidente ou com o diretor, sempre levar, né, o pessoal da base, né, independente de ter nomeação de cargo, não, mesmo antes de ter formalmente o diretor de base, né, a gente sempre procurou deixar bem claro para a administração que, né, nós não admitíamos qualquer tipo de conluio, né? E eu acho que isso é fundamental. Eu queria só citar um exemplo aqui para a gente não falar falar sério e brincar um pouco. A gente tinha um tabloidezinho lá, o do Sígios Vem, onde teve uma época que o diretor administrativo, o diretor, né, do sindicato, era um coronel amigo do Marcais lá, que era o presidente ordenador de despesa da época, né? E a gente sempre questionou, mas a gente nunca chutou o balde, a gente nunca fez loucura, que a gente sabia que a nossa luta precisava ter mais tempo, né? A gente não podia, de forma nenhuma, fazer ter um ato lá, translocado, né? Não, a gente deixava claro
que nós não admitíamos qualquer desmando da administração, e que tínhamos autonomia para isso, né? Mas a gente não metia os pés pelas mãos. Então, nesse tabloide, quando esse coronel era diretor administrativo, a gente sutilmente, a cada edição do tabloide, a gente colocava, não sei se foi ideia do Carlão, provavelmente, a gente colocava lá na borda da página lá, teve uma das edições, a gente colocou assim, a gente colocou várias questões, né? A gente ia colocando várias definições de situações. E eu lembro que num desses a gente colocou assim, você sabe o que é coronelismo? Né? Eu sei que pouco tempo depois o homem caiu, né? Então, é só um exemplo prático do nosso posicionamento, que justamente não tínhamos tempo de formar a consciência da categoria, mas essas pequenas coisas foram mostrando qual que era o lado do trabalhador, né? E eu digo isso, vou citar só uma coisa, não posso adiantar, só adiantando a história. Eu digo isso porque essa consciência de trabalhador que a gente foi tendo ao longo do tempo, até chegar lá no SINJUS-FEM, ela, mesmo quando a gente já unificado, a gente teve uma grande dificuldade, por exemplo, no Sintrajude, eu lembro disso, que eu estava no Sintrajude e a gente ia pedir para fazer a confecção de uma faixa enorme que falava servidores judiciários presentes. E aí foi uma briguinha para colocar na faixa trabalhadores do judiciário presente. São detalhes, mas que mostram esse ranço, né? Do funcionário público antigo, levado, dominado pela administração, né? E essas coisas a gente foi colocando, né? Tanto é que o próprio nome do Sindicato dos Trabalhadores, né, do Judiciário Federal, já denota isso, né? São marcos, né? Então, e a gente, por incrível que pareça, no começo da unificação, eu não sei que campanha que era, mas essa faixa depois andou em tudo quanto é lugar, foi para Brasília e tudo mais. Trabalhadores do Judiciário presente. Essa polêmica, ela voltou ao Congresso, no caso, o Congresso da FENAJUF, em congressos recentes, em que se tentou mudar o nome da federação e trocar trabalhadores por servidores. A história não anda só para frente, né? A gente sabe, a gente está vivendo esse momento. Mas não passou, foi derrotado. Menos mal, né? Quer falar um pouco, André? Eu acho que eu não tenho muito a acrescentar mais, não. Assim, tipo, acho que o Carlão e o Moreira deram conta do recado. A gente está caminhando para 10 horas, são 9 horas e 49 minutos. Vamos caminhando para encerrar, o que vocês estão pensando? Estou só esperando você falar. Né? Eu acho que essa pauta aí do SINJUS-FEM, meio que a gente, assim, dado o meio aqui, né, meio virtual, né, medo danado de cair a internet aqui no Cerrado e tal, eu acho que meio que a gente já deu conta de bater esse papo, talvez num outro formato, num roteiro presencial ou com um roteiro mais específico, se tiver alguma questão para saber, né? Não sei se você está fazendo aí, Elcio, esse levantamento documental para resgatar os arquivos lá, né, do SINJUS-FEM, porque naquele arquivo lá a gente registrava tudo em ata, né? Aquela ata chega a ser cartorial, né? Aos 15 dias do mês, tal, não sei o quê, na sede. Então tem tudo isso, pelo menos tinha, né? Não sei se esses documentos ainda existem. A nossa imprensa sindical, a gente fez uma mudança considerável na hora que a gente assumiu o sindicato em relação à imprensa que tinha e o formato e o conteúdo dos nossos veículos de comunicação, que era nada mais do que boletins e jornais impressos. A gente fez uma mudança considerável de linha editorial, de linha de intervenção, de abordagens, né, de pautas, né, de conteúdos. Então, não sei se vocês conseguiram resgatar toda essa documentação, essa pesquisa documental, que seria bem importante resgatar, né? Porque ali tem, digamos assim, o Klein estava falando que muita coisa não conseguiu resgatar, mas, por exemplo, essa discussão sobre imposto sindical
se for lá atrás, tem esse documento que a gente escreveu para o tribunal pedindo para cancelar o imposto sindical. Esses jornais da época, Jornal Unificação, esses jornais questionando essas coisas aí do nepotismo, do coronelismo e daí por diante, tem lá na época, ou seja, a gente tem bastante material, a gente produziu bastante material. Até esses adesivos aí da isonomia, né? Me lembro de um adesivo que a gente fez que era tipo uma coisa que a gente perdeu, que era um trocadilho, né? De luta judiciário, mas com um ozinho no final, de luto judiciário que a gente tinha perdido, né? Então tem muito material que eu não sei se ainda existe, que ainda está preservado, né? Que deveria estar preservado, né? Então, de repente, vale a pena também uma pesquisa documental e talvez construir um roteiro mais jornalístico e a gente pudesse ser mais pontual. Agora, evidentemente, isso a gente está falando de Sinjusfem. Tem toda, digamos, depois uma discussão do processo de unificação em si, que também não foi simples. Mesmo nós temos ganhado a reeleição com a chapa unificação, na hora que envolveu a discussão com as outras diretorias e com as outras categorias, não foi um processo trivial unificar 3 sindicatos. Desde unificar as máquinas, unificar contas correntes, unificar os servidores, os trabalhadores de cada um dos sindicatos, unificar as diretorias. Então, isso não foi um processo trivial, assim, não foi fácil, e evidentemente não vamos entrar nele hoje aqui, né? E talvez para conversar, talvez fosse até o caso de mudar o formato e botar todo mundo junto, né? Porque aí para não ficar a versão do Sinjusfem, a versão do Sindijus, a versão do Sintrajus, de repente fazer uma conversa unificada sobre esse processo em si da unificação, que esse processo em si da unificação, ele é muito importante, porque não só na sua metodologia, no seu modus operandi, mas, digamos assim, nos debates que ocorreram. Nós fizemos congressos para debater isso, nós fizemos assembleias para debater isso, nós escrevemos textos, escrevemos teses para construir esse processo de unificação. Então, pelo menos esse processo em si, ou seja, das 3 direções, resolvendo de fato se unificar, aprovando em suas categorias a unificação, elegendo uma diretoria provisória, eu cheguei a ser coordenador geral dessa diretoria provisória, para, enfim, chamar a eleição para a direção efetivamente eleita nas 3 categorias, né, nas bases dos 3 sindicatos. Foi um processo também que é bem interessante, foi assim um processo não muito longo no período de tempo, mas um processo muito rico, né, um processo muito rico de participação, muito rico de ideias, muito rico de debates e com mais acertos do que erro, na minha opinião. A gente acertou mais do que errou, né? A gente conseguiu unificar. Eu acho que essa que é digamos, a grande questão de sede, né? Nós mudamos para a sede do Sintrajus, né? O Sintrajus que tinha a melhor sede, mudamos para a sede do Sintrajus. Então, todo um processo de adaptação entre as práticas de cada uma das diretorias, o conhecimento de cada uma das bases. Então, eu acho que esse processo também da unificação em si, num segundo momento, num segundo papo, na minha opinião, ele vale a pena ser resgatado, não só da maneira documental, mas também dessa maneira que vocês estão conduzindo aqui, fazer esse resgate da história oral. E, assim, por mim, eu dou por satisfeito aqui e cumprimento vocês. Parabéns, eu queria que, assim, essa memória ajudasse a refrescar os dias de hoje, né? Esses dias difíceis que estamos vivendo hoje, essas nossas memórias e aquele momento que fomos aguerridos na construção de um sonho, que iluminasse também esses caminhos dos dias de hoje, né? Que colocasse um pouco de luz nos dias de hoje, no sentido de mostrar que as lutas não são apenas corporativas. As lutas extrapolam as nossas corporações, extrapolam os nossos umbigos, extrapolam mesmo as organizações sindicais e, em geral, elas têm que ter uma base de sonho, elas têm que ter uma base de ideologia, elas têm que ter uma base de um querer mudar a sociedade, né? Elas têm que ter uma base de avançar para além dessa realidade posta, né? Então, eu queria agradecer a vocês a oportunidade, parabenizar e me colocar à disposição aqui para essa construção nos próximos capítulos aí, né? Prazer em ver vocês, prazer em ver Moreira, Claudinha, Andréa, Klein, e vamos ver aí se a gente se encontra presencialmente muito em breve aí. Muito obrigado, gente. Só para dar um toque aí, claro,
apresentando aqui as minhas despedidas e a satisfação de vê-los, né? Que tem toda uma documentação que deve, não sei se é possível se resgatar, né? E tudo mais. E tem também, eu sei que ele não vai falar isso, né? Tem um documento muito importante que o Carlão escreveu, e que inclusive teve um dos nossos congressos onde foi aprovada a viabilização de publicação, né? E aonde toda essa tem uma avaliação muito legal dessa trajetória do sindicalismo no serviço público no judiciário, notadamente no judiciário, né? E que faz parte da tese de mestrado do Carlão lá na Unicamp, e que é um material que a gente precisa, mais uma vez, já falei outras vezes sobre isso, mas aproveitar esse momento aqui, é um material que vale a pena ser publicado, né? Num brochura, num e-book, e etc., porque é uma avaliação muito legal e muito minuciosa, né, da trajetória do sindicalismo no judiciário. O Carlão depois, num outro papo, pode discorrer melhor, porque é um material que está aí, talvez com tem que fazer dar alguma ajeitada nele em relação à atualidade agora, mas é um material importantíssimo, e tem tudo a ver com tudo isso que a gente conversou aqui por enquanto, e, claro, com a questão da unificação e tudo mais, né? A gente não falou de uma série de coisas, a gente não falou do quanto a gente sempre foi a favor de bater chapa, da majoritariedade, né? Que palavra difícil, né? E o quanto que a gente brigou por isso, né? E se hoje se bate chapa no Sintrajude, graças a essa teimosia, né? Que esse grupinho lá do Sindusfem, né, que se arvorou a uma certa rebeldia, né? Conseguiu, a duras penas, passar por muitas assembleias. Tentamos manter isso na FENAJUF, mas não foi possível e tudo mais. Tem também 1000 coisas que a gente pode escolher. Poxa, vários documentários aí, viu, Elcio? Algumas questões que o Klein tinha colocado no roteiro. Quem era você antes de entrar no sindicato e quem é você, e se valeu a pena a sua passagem pelo sindicato. Eu posso dizer que valeu a pena, né? Por mais percalços, por mais que a gente não tenha conseguido, em alguns momentos, completar a tarefa que a gente se propôs, mas, assim, sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena você sair de você e olhar para o mundo à sua volta. Não ficar só centrado no seu umbigo, porque aí você acaba adoecendo, né? É isso. Antes da gente encerrar, eu queria... porque, na verdade, acabou caminhando para o encerramento, mas como também a ideia é que haja uma continuidade, eu vou tentar ainda, se vocês puderem, ou algum de vocês me responder. Primeiro, uma pergunta que eu ia fazer, acabei não fazendo. Se alguém pudesse responder, mesmo que fosse brevemente, foi mencionado aqui a mobilização em torno da isonomia. E essa mobilização em torno da isonomia, digamos assim, que seria a pauta que mais unificaria, né? Porque é a pauta que já traz unificação em si, né? Se eu quero a isonomia com todos os tribunais, todos os ramos, inclusive os tribunais superiores. E, recentemente, a gente viu, inclusive, uma movimentação de alguns setores tentando quebrar a isonomia com relação aos tribunais superiores, né? A possibilidade de carreiras próprias, etc. Vocês acham, algum de vocês poderia responder isso, vocês acham que a manutenção dessa isonomia até hoje, ou a construção, que ela é consolidada logo depois, na greve de 96, que vem o primeiro PCS, que acaba tendo um plano de cargos mais robustos, vamos dizer assim, englobando toda a categoria. A unificação foi fundamental dos sindicatos para que essa isonomia persistisse e fosse consolidada. E a outra coisa que eu queria que o Carlão, o Moreira, não sei se a Andréa também pode falar, que era a questão da tal subsede, né, que eram as discussões por fora da formalidade. Não sei se dá tempo de falar hoje um pouquinho sobre isso,
mas eu só tenho medo da gente não ter outra oportunidade para falar exatamente sobre isso. Ó, não, eu vou deixar para o Carlão falar, só ia só a respeito dessa questão de isonomia, essa questão de forma. No primeiro PCS, acho que o Carlão tá lembrado, quando, depois dos trâmites, depois de falar com o Sepúlveda pertence e tudo mais, né? Sempre teve, vai ter, o Carlão está mais próximo agora. Eu sempre brinquei com ele que ele já está do lado de lá, né? E faz anos que ele está lá em Brasília, né? Eu sempre falava sobre isso nas nossas discussões na subsede, que é um outro capítulo, é um capítulo à parte que não vai dar para discorrer aqui agora, mas tudo bem. Então, tem um exemplo típico que é legal, pode se procurar e está documentado. Quando foi para o Congresso, para aquela sessão do Congresso em dezembro, lá, para bater o martelo sobre qual seria a forma do PCS e tal, já tinha tudo, o trabalho que foi feito pela FENAJUF, né? Mas essa infiltração na discussão das entidades pelegas, que não estão querendo, na verdade, essa coisa unificada, muitas vezes, quer reajuste para um, quer para outro. É uma atuação, no mínimo, discutível, né? Fez com que, como a Folha de São Paulo ia fechar naquele dia, isso é coisa jornalista deve gostar desse negócio, né? A Folha de São Paulo fechou com a decisão, reajuste aprovado o PCS, e saiu na primeira página, aprovado o PCS do Judiciário Federal, eu não sei os detalhes, mas se não me engano era para ser em menos vezes, né? O Carlão, não sei se ele lembra, era em 2 vezes, né? E aí teve uma discussão lá, não lembro quem era o presidente, acho que era Inocêncio, o presidente do Congresso na época, e acabou dividindo, acho que em quatro vezes, ou 4 anos, não sei, não lembro quanto tempo agora, não me foge a memória. Mas a manchete dizia uma outra coisa, o que mostra que essa luta pela forma, pela prática unificada, ela sempre teve problemas e sempre vai ter, mas que a gente tem que bater nessa tecla, até por conta desses fatos que estão registrados aí, estão documentados. É interessante essa falsa manchete da Folha no dia seguinte, né? Aí é para você, né? Vai lá, Carlão, é só isso para não... Mas a gente vai conversar sobre a subsérie, é muito legal, muito bacana. Não, acho que a gente, assim, Welson, essa pergunta específica aí, né? É óbvio que a questão da isonomia, ela caminha no mesmo sentido da unificação, né? É óbvio, né, que a gente não poderia permitir ter uma fragmentação absurda, permitir, não porque não, enfim, né? Mas a gente não poderia concordar que a categoria tivesse diversos planos de carreira, né? Plano de carreira para tribunal superior, para tribunais intermediários e para primeira instância. Plano de carreira para justiça eleitoral, militar, trabalhista, eleitoral, Ministério Público, né? Evidentemente que essa luta pela isonomia, pelo estabelecimento de um único plano de cargos e salários para toda digamos, não só o Poder Judiciário, né? Estamos trazendo o Ministério Público também naquela época, né? O Ministério Público Federal, evidentemente que ela estava soprando no mesmo sentido da construção de entidades unificadas, né? Ou seja, não queríamos distinção, né, entre um trabalhador da Justiça do Trabalho e um trabalhador da Justiça Federal. Um trabalhador da Justiça Federal de primeira instância e um trabalhador do Tribunal Regional Federal. Porque nós tínhamos a absoluta convicção, eu pelo menos tinha, que se permitíssemos isso, era questão de tempo ter tribunal, sindicato por órgão, né? Íamos ter um sindicato no TRF, um sindicato na Justiça Eleitoral Federal de primeira instância,
um sindicato nos tribunais regionais do trabalho, um sindicato das juntas trabalhistas, e assim por diante. Ou seja, não, a concepção de isonomia, né, a concepção de um único plano de cargos e salários para o judiciário, evidentemente estava atrelado e, na minha opinião, fortaleceu, sim, uma coisa retroalimentou a outra. A luta pela unificação do plano de cargos e salários contribuiu, sim, na minha opinião, para a luta pela unificação de entidades sindicais. Tanto é que eu acho que vale a pena destacar, teve um sindicato que eu participei da unificação dele lá, e foi até eu que insisti nessa tese, né? Eu fui um dos que insistiu nessa tese, é a construção do sindicato do Pará e do Amapá, né? Nós chegamos a construir um sindicato interestadual, né? Representando 2 estados, né? Tamanha era a nossa, digamos assim, a nossa ânsia de unificação. Na época que assumimos o sindicato, o Sinjustem, e depois na época da unificação ainda, tínhamos ainda algumas dissidências dentro do movimento nacional, que esse movimento pela isonomia, pela luta do PCS ajudou. Então, tínhamos sindicatos importantes, como o Sindicato de Minas Gerais, que estava fora da federação. Tínhamos ainda 2 federações, tínhamos a FENASTRA e a FENAJUF, que conseguimos, com uma certa dificuldade, uma hora podemos conversar sobre isso, mas com muita dificuldade conseguimos unificar numa única federação, extinguir a FENASTRA, né, e trazer todo o movimento para dentro da FENAJUF, trazer com representatividade. Trouxemos os companheiros lá da FENASTRA para dentro da FENAJUF. Não foi um processo de ocupar e destruir a FENASTRA, foi um processo de convencimento, de trazer esses trabalhadores para a mesma luta. Então, na minha opinião, não há dúvida que uma luta retroalimentou a outra. Quanto à questão da subsede, eu acho que a gente tem que, digamos assim, ser menos pesado, né? Porque, inclusive, a subsede é meio que uma coisa meio, sei lá, até jocosa, mas é uma brincadeira, né? Para mostrar que a gente tinha relações e pensava coisas e vivia coisas para além daquela coisa fria e burocrática das reuniões da diretoria em si. A gente descia para tomar uma cerveja, para bater papo, né? A gente descia para conversar e fazer outras coisas que não só sindicalismo em si, né? Porque entendíamos que essas relações pessoais também eram importantes na construção da nossa identidade, na construção de acordos, no fortalecimento das relações interpessoais, né? Tanto é que uma das coisas que eu acho que a gente levou para o sindicato foi uma pegada cultural muito grande, né? A gente, por exemplo, até com base na experiência da Subsede, a gente fazia as festas do chopp, né? Grandes festas do chopp que unia toda a categoria, e era um sucesso só, até as canecas da festa do chopp até hoje, né? Era uma alegria imensa, né? E promovia outras atividades culturais, né? Como trazer aposentados e pessoas para tocarem músicas e outras exposições, enfim, tinha um núcleo cultural que criamos, né? Para provar que é isso, queríamos mudar a mentalidade, queríamos mudar a cultura, queríamos mudar as relações pessoais, a forma de fazer sindicato, né? Então, aí acabou ficando essa história de que a subsede era uma coisa meio jocosa, um espaço de articulação, um espaço não sei do quê, mas era, na verdade, um espaço da gente tomar cerveja e descontrair e ter relações interpessoais, né? E construir, falar de Corinthians e bater papo sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre a família, né? Sobre as namoradas, enfim, né? Uma ideia de que a luta sindical, ela não é só aquela coisa do militante frio, feito uma pedra, né? Feito um bloco de gelo, né? São pessoas que estão fazendo isso, né? São pessoas que também têm vidas, né? Que gostam de se divertir, pessoas que gostam de conversar, pessoas que têm afinidade, né? E pessoas acima de tudo que querem viver, né? Que querem viver melhor, né? Que querem aproveitar da vida também, né? E aproveitar das amizades e desses encontros que nós tivemos pelo caminho aí, né? E que foram muito prazerosos, né? Foram muito prazerosos, e que eu não tenho a menor sombra de dúvida que essa relação mais, digamos assim, informal fortaleceu também muito essa nossa relação formal, essa nossa ideia essas nossas pirraças, isso que o Moreira está falando, assim, de ser contra essa coisa da proporcionalidade em si,
só para contemplar as diversas forças políticas presentes no espectro político da categoria, essas ideias de fragmentação da categoria em vários tribunais. Para você ter uma ideia, lá na época, né, claro, eu sempre fui derrotado nisso, né? Mas eu, por exemplo, defendia que o nosso sindicato representasse também os trabalhadores terceirizados, né? Não só os servidores. Eu entendia, sei lá, todo mundo que estivesse dentro daquele prédio do tribunal devia ser representado pelo nosso sindicato. Não importa se era terceirizado, se era servidor, era tudo trabalhador, né? Então, nós tínhamos essa concepção e tínhamos amigos, né? Tínhamos afinidades pessoais, né? E aí a subsede era só um espaço de descontração e da gente bater papo, né? E de, digamos assim, confraternizar um pouco para além dos espaços formais da estrutura sindical, para além dos espaços formais do sindicato, né? E ainda bem que conseguimos fazer, né? Ainda bem que conseguimos ter isso. É que eu acho que até hoje nós temos esses laços de amizades formais da direção sindical em si, dos espaços de diretoria e de assembleia e daí por diante, né? Então, acho que foi uma experiência muito rica, mas qualquer hora podemos conversar mais sobre isso aí, porque, de fato, dessas conversas surgiram muitas ideias, muitas propostas, né? Mas sempre propostas, digamos assim, com esse tom de amizade, de respeito, de solidariedade, né? De confraternização entre a gente. Então, acho que essas coisas todas se completaram, né? E por isso que eu digo do momento, do espírito do tempo, do zeitgeist daquele momento que permitiu que a gente fizesse isso, né? É isso, Elcio. Só uma complementando aí, a subsede, né? Para mim tem um lema, né? Em cima de tudo isso, a gente estava mais descontraído, né? Mas o lema da subsede é as coisas acontecem. Esse, para mim, é o lema né? E nessa descontração, e discutindo de forma mais leve, a subsede, né? Ela nunca se isentou de grandes decisões. Entendeu? Eu vou deixar o suspense aí. Tem grandes decisões que foram tiradas lá na subsede. O Carlão sabe disso. Claro, teve toda a discussão, quando a discussão pesava, inclusive estratégias para lidar com a administração. A gente tirou na subsede. Né? Tinha o gerente lá da subsede que é testemunha disso. Mas estou brincando, gente, mas é isso mesmo. Bacana. Muito bom estar com vocês aí. Eu estava até meio assim, devagar para participar, mas me animei agora. Vai lá, Andréia. Eu estou tomando seu espaço aí, Andréia. Não, eu não fui muito frequentadora da subsede, né? Que pena. Porque aconteceu uma coisa... Mas você foi. Bem pouco. Aconteceu uma coisa... Agora entrar na minha vida pessoal, né? Aconteceu uma coisa... Eu me casei e engravidei no meio do meu mandato. Então, a certa altura, eu tive que me afastar um pouco das atividades sindicais para cuidar de criança, de bebê, de não sei o quê, de não sei o quê. E aí, depois, também, as prioridades se inverteram, né? Eu passei a olhar com outros olhos essa coisa de ser mãe, de ter filho para cuidar e tal. Então, aqui veio um pouco o sindicato. Então, assim, essa parte de subsede, realmente... Sim. Eu passando, porque eu não fui muito frequentadora de subsede, não. Mas deu tempo de avaliar as consequências do consenso de Washington, né? Que a gente falava disso na subsede, tomando uma. Putz, nem me lembro, nem me lembro. É isso, gente. Legal. Bom, pessoal, nós conversamos aqui com Moreira, Carlão, Andréia, dois trabalhadores e uma trabalhadora que participaram da construção do Sindicato Unificado, né, do Sintrajude. Essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo é parte do projeto Memória Sintrajude. É um projeto de memória que inclui isso que vocês mencionaram aí, a questão de outras documentações, né, não apenas
não apenas não, né, que é muita coisa essa memória oral, mas também a memória material, documentos, isso tudo está sendo trabalhado ou está sendo construídas, estão sendo construídas as condições para que aconteça. A ideia é essa. A gente queria agradecer muito, eu não falei no início, hoje é dia 31, ainda é dia 31 de agosto de 2022. Tem uma pequena formalidade que eu acho que a gente pode fazer coletivamente aqui, né? Eu creio que vocês concordam que autoriza o sindicato a utilizar esse depoimento de vocês para produção de materiais, disponibilização de memória, de acervo de memória oral do sindicato e produção de materiais voltados para divulgação, para preservação da memória e divulgação da história do sindicato. Acho que vocês têm acordo, né? Autorizado, tem de acordo. De acordo. Sigo o voto dos relatores. A gente agradece muito a participação de vocês e vamos dar continuidade. Acho que a conversa não se encerra nessa primeira conversa, né? Acho que ainda vamos ter desdobramentos aí.